segue temporada até o dia 29 de junho, aqui em São Paulo, na Oficina Cultural Oswald de Andrade. O espetáculo que, na verdade, acho que é um texto atemporal, 1927. Pois é, Mário de Andrade. Mário de Andrade. Amar, verbo intransitivo, está em cartaz aqui. E a gente vai conversar um pouquinho sobre essa montagem, sobre essa versão que ganha os palcos. E eu acho que todo mundo conhece um pouco dessa história, né? A gente vai conversar um pouquinho com a Luciana e também com o Pedro para saber o que o público está apreciando com eles em cena. Tudo bom? Tudo bom. O que a gente pode falar dessa montagem, falar desse texto, enfim, num contexto geral? Olha, eu fico muito feliz, né, porque eu idealizei esse projeto, a princípio, e eu sempre fui muito apaixonada pelo romance, por este romance. Eu li a primeira vez na escola e eu me encantei, eu era uma adolescente e me encantei com a história. Eu não achei uma história distante, eu entendi que ela estava ali colocada dentro de uma época, né, mas eu achei aquilo tão interessante, a história daquela mulher que foi ensinar alemão e piano para o rapaz, mas na verdade ela foi lá ensinar ele o amor, né? E aí passou um tempo, eu falei, eu vou ler isso de novo. Eu li de novo. E aí agora, há uns 2 anos atrás, eu parei, estava pensando em projetos, e falei assim, esse é um personagem maravilhoso, a Fraulein Elsa, né? Por que não levar então para o teatro, fazer uma adaptação? Aí eu mergulhei de cabeça nisso. Foi bastante trabalhoso, porque você adaptar um romance de Mário de Andrade para o teatro é muita responsabilidade, né? Mas enfim, conseguimos chegar num formato interessante e vai indo muito bem o espetáculo. É um texto realmente atemporal, Pedro? Sim, com certeza. A gente discutiu isso bastante, ela, o nosso diretor Dagoberto, que o texto é de 27, só que ele reflete muitas coisas ainda que acontecem na atualidade. Um lugar que coloca a mulher, né, o jeito que ela é tratada. A gente vê muito isso durante a peça, principalmente no final, né, de como o Sousa Costa, que contratou ela, como ele trata a própria Fraulein no final. É uma coisa impressionante. E para você, o que foi mais difícil adaptá-lo? Na verdade, a questão de que eu optei por fazer a adaptação para 2 atores só. E o romance é repleto de personagens, né? Então, a família toda do rapaz. Na verdade, a minha primeira ideia era transformar em um solo, em que a Fraulein Elsa contasse essa história. Quando eu convidei o Dagoberto Feliz, o diretor, para fazer esse trabalho, ele falou, eu adoro a ideia, mas eu não vejo esta peça, este espetáculo, sem a presença do rapaz. Eu acho que essa figura é tão importante na história, no conflito, que não dá para deixar ele de fora. Aí eu achei até mais interessante ter esse jogo de 2 atores ao invés de ser um solo, sabe? E aí, na verdade, então, os 2 personagens, eles aparecem, mas eles também se transformam em narradores, porque a presença do Mário de Andrade como narrador no romance é muito forte. E, ao mesmo tempo, a gente também tem os outros personagens, ora a mãe dele aparece, ora o pai, e somos nós mesmos que brincamos de vestir a máscara e tirar essa máscara. Então, o jogo se torna bastante dinâmico, sabe, para nós, como atores em cena. E tem alguma mudança? Vamos supor, você faz a mãe e aí você volta a fazer um outro papel masculino? Como Sim, é que é isso? Exatamente. A gente pula de narrador pro personagem, do pai pro filho, tudo de uma hora na outra. Logo ali, assim, na frente. E o nosso recurso é apenas o corpo, a voz. A gente não tem nada, nenhum acessório, figurino, nada que reforce essa transformação, né? Então é um jogo muito legal para ator. Você tinha esse contato já com essa obra do Mário? Com a obra eu conhecia, mas eu nunca tinha lido. Eu fui ler a obra por causa da Lu, que ela falou, eu parei em casa, fui lendo a obra. Eu acho uma obra lindíssima, assim, interessante. Você lendo é muito diferente do roteiro, mas é muito gostoso de ler, muito gostoso de parar e dar uma lida na história. É linda, eu acho linda. É que quando a gente fala desse texto, acho que muitas escolas acaba sendo um roteiro obrigatório, né, de leitura.
Por isso que acho que é um texto tão conhecido também, né? Ele é curricular, né? Muitas pessoas leem no segundo grau e tal. Isso eu acho que é um atrativo, na verdade. Eu acho que, embora tenha essa coisa da imposição da escola, de você tem que ler, só o fato da obra às vezes ser apresentada dessa forma para você, já faz com que você tenha um certo preconceito, um certo distanciamento, fala assim, mas lá vou eu ler isso. Mas justamente o que a gente quer fazer com esse espetáculo é trazer, embora ele seja um espetáculo, né, não é uma peça-livro, assim, ela foi transformada em teatro, inclusive trazer o Mário de Andrade, trazer a importância desse autor. Eu acho que o Mário é um dos maiores autores, um dos maiores pesquisadores da cultura brasileira, né? E eu acho de extrema importância hoje a gente falar dos nossos autores, falar da nossa história, poder refletir a história da sociedade através desta obra, né? Porque se a gente não conhece os nossos autores, a nossa história, a gente se perde um pouco na nossa identidade, sabe? Então, um dos objetivos dessa montagem é justamente falar da literatura desse autor. E a gente percebe que está tudo tão perdido, né? Exatamente, Que isso sirva de exemplo para outros autores, né? De repente montarem também. Tem tantos textos importantes. Pois é. Né? Projeto, vocês ficam aqui até o dia 29. Isso. E a ideia qual que é? Porque aqui a oficina tem vários espaços. Né? Na verdade, essa nossa estreia, nós ganhamos um edital da Secretaria Municipal de Cultura, o Prêmio Cleidiácones, e então a gente está tendo a oportunidade de fazer a estreia, a primeira realização, né, a primeira temporada. Mas, sem dúvida, é um espetáculo que eu quero levar muito adiante, sabe? Pela paixão que eu tenho pelo projeto, que eu confesso que eu sou muito apaixonada mesmo, mas eu acho também que ele tem esse apelo da literatura, tem o nome do Mário de Andrade, tem uma série de coisas que podem abrir portas e caminhos para o espetáculo. Com certeza. Bom, a Luciana e o Pedro estão aqui te esperando. A montagem, cartaz aqui na Oficina Cultural Oswald de Andrade, que fica na 3 Rios, número 363, no Bom Retiro, até o dia 29, com sessões, 29 de junho, com sessões às quintas e sextas-feiras, às 8 da noite, e aos sábados, às 6 da tarde. A entrada é franca e os ingressos são retirados com quanto tempo? 1 hora de antecedência. Isso. 1 hora de antecedência, então, antes de cada apresentação. Isso. Obrigada, sucesso, parabéns. Nós que agradecemos a oportunidade. O projeto perdure aí por muito tempo. Opa. Mais fácil. Você que ama teatro está curtindo os nossos vídeos? Então dá o seu like. E se você não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo. E clique aí no sininho para receber todas as nossas notificações. O Fileira VIP é a sua conexão direta com os melhores espetáculos em cartaz nos palcos paulistanos. Bora sentar nessa fileira VIP com a gente!